Vamos lá, seja muito bem-vinda, Marina. Estamos aqui no nosso quadro Café com Aprovada. Eu estou aqui no Starbucks. Onde você está, Marina? Me conte. Eu estou aqui, ó, com o meu café de cereja. É do Starbucks também, mas eu estou na Union hoje. Estou aqui na. Eu comprei o café e vim aqui no Union beber. O café fica na frente da universidade, aqui é um lugar assim, um prédio onde tem várias salas, escritórios e a gente pode vir aqui para estudar. Tá, você está aí no Union, então. É um ambiente meio que de convivência, né, dos estudantes. Tem um monte de cadeira aí, eu tô vendo no Tem, fundo. tem, tem bastante cadeira, tem auditórios aqui também enormes, várias salas de estudo comunitárias, salas que você pode, individuais também, que você pode reservar. Tem um café aqui também, mas como a gente tá no summer, tá fechado. Mas tem um café aqui dentro do Union, mas agora tá tudo que é da universidade tá fechado, né? Sabe o que eu sinto mais saudade da LSU é o Union. Geralmente o Union são lugares bonitos, assim, como tá aí no Uhum. seu, bem iluminados, com poltronas legais. E é justamente pra gente encontrar, né? Às vezes tem um colega que estuda lá do outro lado do campus, aí você manda você, oh, vamos lá, E vamos o mais encontrar legal é no que no Union. inverno eles acendem lareira e dão cobertinha. Não. Então, eu passei o inverno todo. E aqui, na minha frente, está a avenida principal daqui da universidade. Então, você fica Uhum. vendo o movimento lá fora, com a sua cobertinha, entendeu? Estudando. É muito gostoso. E são 3 andares aqui. Então, todos os andares Aham. têm janelonas. Essa área que eu tô aqui, assim, que hoje está vazio porque, né, summer. Mas aqui geralmente fica cheio. De todos os lados do prédio tem essas áreas com janelona que você pode ficar assim numa poltrona estudando. Ai, muito lindo, muito lindo. Marina, vamos lá. Nosso café com aprovado hoje, você que já é aprovada, já está aí nos Estados Unidos vai fazer um ano, né? Isso. Só que você está passando por um momento de transição e vai ajudar muita gente a entender o seu momento, esse nosso café aqui. Por isso eu queria que fosse um ambiente mais relaxado, para a gente falar de forma mais leve sobre isso. Esse seu momento de transição, o que que você está fazendo? Como é que tá sendo? Como é que foi? Como é que tá sendo? Como é que você espera que vá ser daqui para frente? Então vamos contar um pouquinho aí. Você hoje está na Ohio, Isso. no estado de Ohio, na Ohio State University, e está se mudando para o estado do Texas, para Texas Tech ou Texas É State? Texas State. Para Texas State University, ou seja, está saindo do norte do país para ir para o sul do país para fazer, está saindo de um PhD para ir fazer outro PhD. Queria entender primeiro qual que é a motivação dessa transição, por que que você está se mudando, o que está acontecendo, conta para nós. Então, quando eu vim pra cá, eu apliquei para 13, fui aceita em 10. Dessas 10, 7 com bolsa 100% e 3 com bolsas ali que ou me davam um stipend ou me davam, né, a tuition. Então, eu fiquei com 7 aceites ali para pensar. E aí, quando eu fui lá fazer, né, a balancinha de para onde eu vou, eu pensei na época, a Ohio State é uma das maiores, né, que tem aqui nos Estados Unidos, então com certeza eu vou ter muitas oportunidades. E apesar de que aqui eles me ofereceram bolsa de um ano só, eu vim com uma fellowship, eu ganhei o prêmio de melhor aplicação do departamento, eu vim com uma bolsa de um ano. Eu falei, bom, apesar de ter uma bolsa de um ano só garantida, eu quero ir para o Ohio State porque eu sei que vai me abrir muitas portas. E eu tava certa, né? No final das contas, eu estava muito certa. Então, eu vim para cá já sabendo que eu vinha com uma bolsa de um ano, uma fellowship, e que aqui eu teria que buscar outras bolsas para os próximos anos. Então, já vim consciente disso. Quando eu fiz a reunião com a minha orientadora, lá antes do aceite, ela já falou para mim: olha, a gente tem bolsa de um ano, eu tenho aí um grant para ser aprovado, mas ainda não é certeza se ele vai ser aprovado ou não. Mas assim, não faltarão oportunidades aqui para você. Se você quiser vir com essa bolsa de um ano aqui, a gente vai encontrar alguma coisa. Então, eu tomei essa decisão de vir para o Ohio State com a bolsa, com a fellowship de 12 meses. Então, eu ainda estou com essa fellowship aqui de 12 meses, né? E a fellowship, só para o pessoal entender, né? Às vezes quem não sabe, você não precisava fazer nada em troca. Não, eu não A trabalho, fellowship é um só dou prêmio, né? aula, eu não tenho nenhum cargo de pesquisa, eu literalmente só curso minhas matérias e óbvio que dou uma assistência para minha orientadora, às vezes quando ela precisa, para fazer alguma análise de dados, mas também mais para meu crescimento profissional do que por eu não tenho a obrigação de nem de dar aula e nem de ser assistente de pesquisa dela, né? Então eu Uhum. faço algumas coisas para minha orientadora, mas para aprendizagem mesmo, mas eu vim com esse prêmio, né? Então eu não tinha nenhum vínculo, não tenho vínculo empregatício assim, né, com a universidade. Eu cheguei aqui em agosto e lá para novembro, dezembro, a minha orientadora já estava sentindo que o grant dela, né, a verba que ela estava esperando não ia ser aprovado porque tiveram, foi e voltou várias vezes, aquela burocracia que a gente sabe quando a gente pede dinheiro, enfim, existe burocracia. E às vezes os grants não são aprovados.
E ela falou, Marina, talvez o meu grant não seja aprovado, a gente tem que começar a pensar em plano B, C, D, E, né? Porque aqui eles são muito preocupados com isso. E o plano B era outra professora me dar uma bolsa de TA, porque existia aqui um curso que eu posso ministrar, que é o curso de metodologias. Como eu já tenho mestrado, tal, eu poderia ministrar esse curso. Então a gente ficou com esse plano B. Só que daí, em janeiro, né, quando todas as coisas governamentais começaram a acontecer, impactou muito o meu departamento. Principalmente porque o meu departamento, eu estou no departamento de educação, e é um departamento que ele tem pesquisas voltadas para a área de inclusão, diversidade e gênero. Então, teve um impacto muito grande, não só no meu departamento de STEM Education, mas no College of Education como um todo. Não são todos os departamentos que tiveram, na verdade, quase nenhum aqui na Ohio State teve impacto, mas o meu, por ser um departamento que trabalha essencialmente com esses assuntos, o impacto nas pesquisas foi grande. Quem já tinha bolsa, continuou com a bolsa, não mudou nada, mas bolsas futuras, elas foram cortadas. Aham, E a minha era uma bolsa futura, né? entendi. Então aí apareceu lá em janeiro, apareceu, logo no começo de janeiro apareceu esse problema. Tá bom, vamos resolver esse problema. E aqui todo mundo, aqui ninguém te deixa na mão, né? Aqui todos os professores fazem força-tarefa e Não, falam, gente, você saiu de outro país, ninguém vai te é, deixar na mão não. sem bolsa E aí falou, não, então você já deu aula na engenharia, vai prestar uma vaga de TA lá na na engenharia. engenharia. E foi que fiz. Inclusive consegui a vaga de TA na engenharia, educação e engenharia, né? Chama o departamento aqui. Ah, tudo bem, o problema do dinheiro estava resolvido, né? Então, por que que eu tô mudando, né? Esse problema do dinheiro, por fim, apesar de terem fechado portas, eu abri outras, eu consegui outras, porque que, né? A gente barrou num outro problema que é, quando eu vim para cá, eu sabia o que eu gostaria de pesquisar, porque a gente vai descobrindo durante o processo da mentoria, A gente né? vai descobrindo o que você Quando eu comecei a gosta. mentoria, eu não sabia nada, mas aí durante o processo eu ali falei, então pode ser que eu goste de estudar isso. Aí quando eu cheguei aqui, logo na primeira disciplina, que é com a minha orientadora, ela deu lá uma lista de coisas interessantes para a gente estudar. E eu peguei um tópico e falei assim, gostei disso aqui. E comecei a estudar, que é a modelagem matemática. E aí, logo no começo, ela falou assim pra mim: é um tópico muito interessante, eu trabalhei muito com isso, eu tenho várias pessoas que se formaram, pouquíssima gente gosta de trabalhar com isso porque é complexo, mexe com cognição, processos cognitivos, mas eu acho que você tem todo o perfil pra isso. E aí eu embarquei nessa. Só que embarcando nessa, eu não sabia que eu ia chegar num momento em que aqui na Ohio State eu não teria como continuar com a minha pesquisa. Por quê? Porque a minha pesquisa, ela envolve parte da matemática pura, não só da Uhum, educação matemática. Como a uhum. modelagem matemática, né, o processo de modelagem matemática envolve processos cognitivos de entendimento de soluções de problemas matemáticos, é bem profundo assim, eu preciso entender a parte pura da álgebra, a parte pura da, da estatística e, óbvio, tem departamento de matemática aqui no SU, lógico que tem, mas ele não é dentro do meu College of Education, é um college separado. E aí a gente começou a falar, então, vamos tentar fazer umas matérias no departamento de matemática. Só que o que acontece? O departamento de matemática aqui, para você fazer matérias no PhD, você tem que ter um mestrado em matemática. E o Uhum. meu mestrado é em educação matemática. Não é matemática pura Não é matemática pura. E aí eles não me aceitam como aluna no departamento de matemática. E aí não uhum. existem essas disciplinas dentro do departamento de De educação. educação. Entendi. E E aí você aí minha ficou orientadora, meio. ela falou assim, você tem a bolsa aqui, beleza? Você quer continuar estudando modelagem matemática? Eu falei, quero. Ela falou, então aqui não dá. Então, aqui não é o seu lugar. Aqui não é o seu lugar, mas eu sei aonde pode ser o seu lugar. E se você falar pra mim, eu quero, a gente vai atrás e eu vou te ajudar. E Ai, aí meu eu falei, eu Deus. quero, porque eu sei que é uma coisa assim que pouquíssima gente estuda, pouquíssima gente tem a coragem, mesmo porque tem pouca É bibliografia, igual ela falou, é, tipo, pouca gente tem interesse nisso, porque é um negócio muito complexo. só que o que acontece? Como pouca gente tem interesse, a chance de eu conseguir me destacar é muito maior, né? Então eu falei, não, eu gostei, eu me apaixonei muito pelo assunto, eu tô muito, assim, minha biblioteca tem lá 50 livros sobre isso já. São todos os 50 que existe, porque não tem muito. Aí você foi e comprou Não, todos. tem muito, é uma coisa assim, não é tão nova, mas assim,
não é pouco explorada, mas assim, ainda tá avançando, Aham. sabe? É uma coisa Uhum. que agora surgiu no currículo, aqui no currículo americano, agora que surgiu, que as escolas têm que usar a modelagem matemática. Então, no Brasil, a BNCC também traz um pouco de modelagem matemática, mas ainda é bem leve assim no currículo. Alguns professores usam essa metodologia, mas também é Uhum. bem sutil. Então, assim, a chance de eu crescer esse microcampo é muito grande. E é uma coisa que eu gostei. E aí ela falou: bom, então tá bom. Então a gente cancela todos os planos, vão para outro plano. Eu vou pôr você onde você vai ser produtiva. Eu vou pôr você onde você vai brilhar. Porque aqui você não vai brilhar com esse assunto, aqui você vai brilhar com outro. Então você vai ter que trocar de Uhum. assunto se você quiser ficar aqui. E aí ela me falou isso numa terça, falou: eu te dou 24 horas para você pensar. E aí eu tive 24 horas para pensar. Então, quer dizer, assim, que a sua orientadora viu que você tinha um interesse que ela não ia poder atender, ela Uhum. não ia poder satisfazer o seu crescimento, ela não ia poder fomentar o seu crescimento, né, ali dentro dessa universidade, e ela se propôs a te ajudar a ir para um lugar onde você realmente ia crescer. E sabe por que que isso foi ruim? Porque isso impactou, né? Ainda mais a sua decisão de será que eu vou ou não. Porque com uma orientadora dessa, né? Com uma mentalidade dessa, de realmente querer ajudar um aluno, você fica pensando, putz, aí. Sabe o que é legal? Eu passei na Texas State ano passado, né? E exatamente com a professora que estuda modelagem matemática. Ai, meu Deus! E aí, quando eu mandei e-mail para essa professora dizendo que eu não ia, que eu ia vir para cá, que é a Dr. Choker, Dr. Jennifer Choker, lá da Texas State, ela me mandou um e-mail falando: olha, não vou fingir que eu tô feliz, eu tô muito triste de você não vir para cá, né? Adorei. Mas você tá indo para o melhor lugar. A doutora Zita, que é a minha orientadora, foi minha orientadora. E ela é uma das mentes mais brilhantes que eu conheço na área de modelagem matemática. Então você está no lugar certo. Isso eu escutei ano passado, antes de vir para cá. E aí, quando eu voltei no outro dia, eu falei para a doutora Zita, eu quero. Aí ela falou assim: você sabe para onde eu vou te mandar, né? Onde eu quero te mandar. Eu falei: eu imagino que Eu seja para imagino. Jennifer. Ela falou: sim, é para Jennifer, porque ela fala muito de você. E ela, toda vez que eu mando e-mail para ela, Ela pergunta de ela você. dá um jeitinho de falar Olha. que eu te roubei dela. Aham. Então, elas já vinham falando sobre mim, né? Durante esse tempo, eu não sabia, obviamente, né? E aí eu apliquei de novo. Eu fiz o processo de Você novo fez o em processo de janeiro. novo. Fiz o processo de novo, apliquei como se nunca tivesse aplicado. Entrei lá no sistema, preenchi minha aplicação, enviei as 3 cartas de recomendação. Só que agora, com recomendação daqui, né? Com a Caraca, recomendação com a recomendação da sua orientadora. da Dra. Zita, que é na área de modelagem matemática, ela é realmente um dos grandes nomes assim no mundo, não só aqui, tanto que ela tem parceria, hoje, ela está na China nesse momento, ela tem uma parceria com o governo chinês e com outro professor aqui também que é renomadíssimo, não é da área da matemática, é da área da ciência, mas assim o nome dele tem Tem grande peso peso? aqui no Aham. SU. Eu usei uma das cartas que eu já tinha, que é da doutora Uhum. Luciana, que era uma carta que falava mais do meu aspecto profissional como professora, que também era importante, porque a minha bolsa lá na Texas State seria de Teaching Assistant, né? Aham. TA. Então eu teria uma carta que fala de mim como professora seria bom, né? Então a gente fez, mas assim, a doutora Zita Que é a conferiu sua o orientadora SOP, atual, que é a minha ela te outra, ajudou em tudo. ela me ajudou em tudo. Ela pegou o meu SOP, aquele que eu tinha feito com vocês, e Aham. revisou, mas falou que estava maravilhoso, que eu não precisava mudar praticamente nada. Então ela falou só o finalzinho ali, ela deu uns toques ali quando a gente, né, aquele último parágrafo ali, que Aham. fala da pesquisa e tal, que ela falou: ah, põe desse jeito aqui que eu acho que o pessoal lá da Texas State vai gostar mais, mas assim, porque ela conhece, né? Aquele Aham. Ai, que toquezinho só, como professora se ela maravilhosa. não, foi maravilhosa. Ela fez o processo todo comigo. Eu fiz na mesa dela a inscrição, assim, junto com ela, anexei os documentos, ela anexou a carta dela na hora, assim, Nossa, foi incrível. imagino. Foi incrível. E fui aceita E na aí veio o Texas. aceite, né? É, Como era de se assim, não esperar. era certeza absoluta, porque primeiro Óbvio. que é muito competitivo o Texas State, ainda mais porque agora eles estão crescendo muito e não Texas, dependia assim, só. tá muito grande. Eles têm muito dinheiro, né? Eu não sei quem me falou esses dias que tipo, a Universidade do Texas, que é a Texas A&M, é uma das universidades mais ricas, tipo, top, sei lá, 5 dos Estados Unidos de ser rica. A Texas State recebeu uma verba muito alta agora, governamental mesmo, para matemática, educação matemática. Você vê que não é todo lugar que a coisa bateu, né? A Exato, Texas são alguns departamentos que realmente, igual você falou, as bolsas futuras foram impactadas. Isso não foi cortado, né, não tem, e foi, só que foi colocado em outras coisas, como foi colocado, por exemplo, no departamento de matemática e ciências aí que você está falando.
Sim. E fui aceita. Não dependia só da Dr. Choker, né? É óbvio que ela tinha aí a minha indicação, mas ela foi muito sincera. Fiz uma reunião com ela uns dias antes de sair a aprovação. Ela falou assim: olha, tem um pequeno problema que você não veio pra cá de primeira, né? Então pode ser que alguns membros do comitê não gostem muito disso, porque o comitê, ela nem faz parte do comitê, na verdade, Aham. que avalia. Ela falou assim: alguns membros do comitê eu sei que Que vão costumam olhar não torto pra dar essa. segunda chances, porque, tipo, por que que ela não veio pra cá primeiro, né? Aham. Então, existia toda essa tensão de pode ser que não role, aí a gente fica aqui, muda de assunto e depois resolve. Mas Aham. fui aceita. Fui aceita com a bolsa de TA. Quando que chegou o seu aceite? Acho que foi em fevereiro, primeira semana de fevereiro. Primeira semana de fevereiro, chegou o É, seu aceite. eu apliquei um pouco fora do prazo do prioritário. O prazo prioritário era 15 de dezembro. Eu apliquei, era, sei lá, 5 de janeiro. Então, foi Uhum. fora do prazo prioritário para bolsa. Mas a minha aplicação ficou muito forte, né? É, ficou muito boa. Ficou muito Eles. boa. Já era forte, porque, enfim, Você já das tinha 13, passado antes, né? Tipo, 10. você já tinha passado antes, já era forte, era boa. E aí você foi, aplicou de novo, ficou mais forte ainda, o que foi Sim. bom, porque balanceou esse ponto de por que que ela não veio pra cá primeiro, né? Aí deu uma quebrada nessa objeção que eles poderiam ter. Mas, Marina, então você recebeu sua carta de aceite, né, para fevereiro, para começar em agosto. Isso. Eu começo no próximo fall. E quanto que vai ser sua bolsa lá na Texas? Lá vai ser US$ 3.500 Uhum. mensais por 9 meses. Eu tenho a função de TA, mas eu já fiz uma reunião semana passada com uma professora que só de pegar o meu currículo já está muito interessada em mim, então provavelmente eu vou ser pesquisadora dela. Então, Mas em vez e de o ser TA, TA? eu vou ser pesquisadora. Ah, em vez de ser Ela TA, você vai gostou ficar na muito do meu pesquisa. perfil e eu fiz uma entrevista, então provavelmente eu vou fazer 10 horas de TA e 10 horas de pesquisa com ela. Uhum. Só que lá na Texas State eu pago a tuition. Eu pago, é meio confuso lá no Texas, porque desses 3.500 parte eu vou pagar a tuition. Quanto que vai ser, você sabe? É de 1.200 a 1.500. Tuition Então, e fee, tuition isso, e as tuition taxas. fee, Ed. Uhum. Eu conversei com muitos alunos, né? Porque eu fui visitar eles, para você ter noção, eles me pagaram para eu ir lá visitar. Você estando já nos Estados Unidos, eles Uhum, pagaram pra você ir lá visitar, mesmo uhum. você tendo esnobado eles a primeira vez. O diretor do departamento fez uma reunião comigo, a gente conversou bastante e tal. Eu não tinha decidido ainda. E aí, óbvio que internamente eu já tinha dado o aceite, mas eu não tinha contado para eles que eu tinha dado o aceite. Eu tinha apertado o botão lá no sistema. Ah, E aí tá, eu fiz uma entendi. reunião com o Dr. Dawkins, que é o diretor do Que é o departamento. diretor. E aí contei, né? Falei toda a minha pesquisa que eu fiz aqui com a doutora Zita, que é a minha atual orientadora. E aí eu Aham. vi os olhos deles brilhando, assim, né? E aí ele falou Ah, assim: você tem uns dias para vir para cá? Eu falei assim: olha, eu até tenho, né? Eu só preciso ver o budget. Ele falou: não, não. Você vai vir para cá, fique aqui 3 dias, você vai assistir umas aulas, você vai conhecer o clima da universidade. Compra a passagem, a gente vai te reembolsar e aqui a gente vai pagar o hotel, aqui a gente vai pagar tudo. Eu fiquei 3 dias lá no Texas, eles me pagaram tudo. Hotel, alimentação, a passagem aérea. ou se eles queriam realmente que você fosse pra lá pra te convencer de aceita aqui a nossa oferta. Uhum. E E aí aí eu fiquei você três conversou dias lá bastante com os assistindo aula, conversando com estudantes. professores, conheci todo mundo pessoalmente, falei com muitos alunos, porque E realmente essa aí? parte de pagar a tuition assustou, né? É Porque confuso, né? é muito Porque. confuso. E aí Ah, os alunos falaram, não, dá. Alunos internacionais, né, que estavam lá, que vieram de outros lugares do mundo, que estavam lá sozinhos, ou seja, não tem verba de outro lugar, que, tipo, estavam ali se virando mesmo. E eu conversei com muito aluno, né? Nossa, eu nem sei quantos alunos eu conversei, passei 3 dias lá. Conversei praticamente com todo mundo do meu departamento lá, porque assisti várias aulas e todo mundo falou: não, dá dá tranquilo. tranquilo. É só confuso no começo, mas quando você pega o jeito, você não paga mensalmente, é Aham. plano de pagamento da tuition, mas é comum para as universidades do Texas, E né? eles te confirmaram que Eles dava te certo. pagarem. Isso. Aham. É comum, é normal. É meio confuso, mas dá super. E eu vou acabar, no final do mês, eu vou acabar ficando com a com o mesmo stipend que eu tenho aqui hoje. No final do mês você fica com o Só mesmo que eu tô indo para stipend uma cidade do interior, né? numa cidade menor, né? Um custo de vida mais em conta. Como é que chama a cidade que você vai? Bem mais em conta. Inclusive, fui no mercado lá para dar uma olhada, já fui fazer uma pesquisa para ver valores de mercado e realmente lá é uns 30% mais barato do que aqui. Como que chama a cidade lá, Marina? São Marcos. Marcos é interior, né? É Mais bem interior. pequenininho. É bem pequenininha, É, deve ser universitária. é.
São 40 mil habitantes quando tem aula. Quando não Aham. tem, são 10. Meu Deus, olha o poder de uma universidade. É. Aí todo Caraca, mundo fala que parece filme de Velho Oeste no Summer, sabe? Porque a cidade fica vazia. que doido! Mas eu tô a 30 minutos de Austin, que é a capital. Tem Ah, uns 30 minutos de San Antônio, que também é ai, muito grande e muito legal. Então, muito lindo, assim, muito maravilhoso. Então não vai ficar isolada, nem sentir falta de nada, não. não. E outra, uma coisa que as pessoas não sabem aqui nos Estados Unidos, e não sei, talvez você vai entender isso aqui agora, é que as cidades pequenas, elas têm muita estrutura. Uhum, Elas são pequenas, porém elas têm tudo que você precisa. Tipo, tem tudo. muita estrutura. Eu moro numa cidade aqui que ela tem, acho que 199 mil habitantes. Então, é uma cidade relativamente pequena pro Brasil, né? Cara, mas aqui é tipo São Paulo, tem tudo que você precisa. Tudo. O São Marcos também. Eu não vi assim. Eu fiquei 3 dias lá, óbvio, né? Não tive assim uma grande experiência. Mas eu aluguei um carro lá realmente para andar pela cidade. E tem tudo. Eu visitei várias casas, né? Fui encaixando ali tour por casas para também já ver apartamento, essas coisas, porque eu tenho cachorro, né? Então, Precisa mãe de... que sou Ah, preocupada mas com os meus precisa. cachorros. Fui ver lugares bons para eles morarem. E aí, assim, na frente do condomínio que eu vou morar lá, tem Sam's Club, Walmart, TJ Maxx, tudo andando assim, sabe? Nossa, Tem muito tudo, tem legal. tudo assim. Tudo a distância Mesma de coisa que andar tem aqui, eu mesmo. tenho lá. E me conta, Marina, você já escolheu o condomínio então onde você vai morar? Já apliquei, já fui aceita no condomínio. E Aham. tô só esperando agora eles liberarem a unidade, né? Porque eles ainda estão. Vai entrar a temporada agora, né? Aham, de liberar os De lugares, liberar, né? mas já E quanto que apliquei, você já vai fiz a pagar de aplicação, já aluguel? fui aceita. Eu vou pagar de base de aluguel 945. E aí Aham. tem as Tem as, energia e internet, né? aham, tem as As utilities que ficam em médias de US$ 130. Então vai dar aí uhum, uns mil e pouquinho dólares. Só que vai ficar para mim no final do mês uns US$ 2.000 com a pagando a tuition, né? aham, Então dá tranquilo. É já o que eu pago aqui. Então para mim não vai mudar muito. uhum. Legal, Mas legal. é um valor um pouco mais alto porque eu também tô morando é um lugar bem legal, né? Assim, Você vai dividir, não vai dividir, né? não vou dividir lá no Texas. Aqui eu divido e lá eu não vou Uhum. dividir. Lá eu vou morar sozinha. Uhum. Mas é um condomínio que aqui é considerado condomínio de luxo, né? Que é aqueles Uhum. luxury. Sei. Então, assim, eu acabo investindo grande parte do meu stipend na minha moradia, mas é uma opção minha. Óbvio que tem lugares mais baratos. Tinha Eu vou te apartamento de falar. 600, US$ 700 se eu E quisesse. se você pode dividir um de US$ 700 para você que você poderia dividir ainda por E cima? isso, dá. Tem apartamento de US$ 700 que dá para dividir e ainda ficar Tem. 350. Então, assim, é Super dá. realmente uma decisão. Eu morava aqui, eu morava num apartamento mequetrefe, e eu pagava US$ 350. O que que eu fazia? Final de semana eu ia pra casa da Sara, que morava no condomínio Luxury, e aí a gente ia pra piscina da Sara, ia pro salão de festa da Sara, que morava neste condomínio que você mora, que era o Uhum. Luxury da cidade. Então, é escolhas, né? É. Você tem que fazer escolhas, você tem E vai que. muito da pessoa. É Ah, é que muito da eu pessoa. sou extremamente caseira. Eu sou uma pessoa pegada aos meus cachorros. Então, assim, eu quero um Eu lugar não que tenha tinha cachorro, a Sara tinha pet, cachorro. parque, que tenha não sei o que lá. Então, foi opção mesmo. Eu poderia gastar bem menos, claro que poderia, mas assim como eu escolhi aqui, é uma coisa que eu invisto mesmo. Eu falo que é um investimento maior meu, realmente, do meu stipend é na minha casa, porque eu passo muito tempo na minha casa, né? Exatamente, cada um com as suas prioridades. Isso. Marina, e conta pra mim, tá feliz, você tá realizada? Ficou alguma coisa assim, tipo, ai meu Deus, nossa, não queria que tivesse sido assim, queria que tivesse sido diferente. Quais são as suas expectativas para o futuro? Olha, no começo lá, quando eu tive que tomar essa decisão, foi bem punk, assim. Falei, nossa, tomei a decisão errada, né? Vim pra Você cá. ficou se culpando de ter ido pro lugar errado. Isso, mas aí eu descobri que eu não vim para o lugar errado. Eu vim Aham. para o lugar certo. Porque talvez se eu tivesse ido de cara lá para Texas State, eu não teria a bagagem que eu tenho hoje, eu não teria o Uhum. entendimento que eu tenho hoje sobre modelagem matemática, não teria passado pelas mãos da doutora Zita e não teria tido a experiência que eu tive aqui na Ohio State, que com um departamento gigantesco, com alunos do mundo inteiro, porque a Texas State é menorzinha, né? Claro, bem menorzinha. Então aqui eu tenho contato, eu tive salas que tinham 30 alunos, turmas De de pós-graduação?
É, É grande para é pós. isso, porque a Tech State é gigante, entendeu? Então eu fiz aulas que tinha eu e mais 30. Então eu tive convivência com pessoas que provavelmente eu nunca mais terei na vida, assim, né? Com pessoas de lugares que eu nunca nem vou visitar, provavelmente. Então eu achei que eu tinha feito a escolha errada, mas eu realmente eu fiz a escolha certa vindo pra cá. Hoje eu não tenho absolutamente nenhum arrependimento. Eu acho que é a melhor escolha para minha carreira tá indo pra lá. Até porque eu confio muito na minha orientadora, foi por isso que eu vim pra cá. E Exato. é E uma ela coisa. te deu essa orientação, É, né? Ela te orientou que isso. seria o melhor Eu não para sua tomei essa carreira. decisão sozinha. Você Na não tomou verdade, eu essa nem decisão tomei essa sozinha. decisão. A decisão foi dela. Ela falou: você quer ou não quer? Ela me deu a opção. E eu falei sim, e ela me auxiliou. Então, foi, obviamente, muito difícil psicologicamente todo o processo, como todo processo é. Mas eu já tinha passado por isso uma vez, então passei de novo. Mas eu acho que eu tô muito animada. Eu tô muito animada, porque eu sinto muita falta da matemática aqui. Mas eu sinto muita falta de lidar com a matemática pura mesmo, sabe? Eu dava 46 aulas de matemática na semana. Aham, essa era louca, né? Essa era muito louca. Não culpa, assim, Então. na Aí eu verdade vim pra cá e a matemática sumiu da minha vida. Aí eu fiquei órfã, entendeu? você Tipo, cadê meus ficou números complexos? Cadê minhas com, equaçõezinhas? você ficou com abstinência da matemática. Isso é coisa de. Abstinência de matemática. E agora eu tô voltando, né, lá na Texas State. 50% pelo menos do meu PhD vai ser em matemática pura. Eu, inclusive, posso pegar o mestrado de matemática pura na metade, se eu quiser, e eu provavelmente vou Vai. pegar, que eu quero. Então, eu vou ter dois E, mestrados aí, né? em educação matemática e matemática pura. Caraca, É, Marina. então, É, eu tô muito feliz, tô muito animada. Tô no momento agora, né, de mudança, tô fazendo matéria no Summer, tô fazendo duas disciplinas no você Summer, ao mesmo falou, tempo lidando com a tá ansiedade de fazendo mudança, mas e eu acho que o meu futuro agora, se eu já achava que eu ia ter um futuro brilhante, agora ele vai ser mais brilhante ainda com as possibilidades que eu vou ter. Porque hoje a equipe que mais produz sobre modelagem matemática no mundo é a equipe da Texas State. Se você colocar lá no Google Scholar, Mathematics aham, Modeling, né? Grande parte das pessoas que vão aparecer lá estão na Texas State, que eles realmente são muito ativos nessa área, muito ativos. Eu tô muito feliz. Deus. Você tá indo para um lugar assim, top, que você vai ter destaque mundial. Uhum. Mundial. Sim. Porque é uma área muito pequenininha, né? Que não E é, você as grandes sabe, universidades nem têm, às vezes, professor que é, estuda isso. e você sabe, Marina, assim, trazendo essa sua história, extrapolando para outras pessoas, né? Muita gente às vezes fala para nós assim: ah, não, mas se eu quero muito, é meu sonho ir para uma grande universidade, uma Columbia, uma Stanford, porque a minha pesquisa nessa universidade é muito top, muito destacada, né? E, obviamente, uma alternativa é não fazer o que você fez, não fazer dois PhD, né? Fazer um PhD e ir para um outro, mas talvez começar num mestrado numa universidade que não vai ser a top destaque naquela área, e depois fazer o PhD numa universidade como essa, que você já se ambientou de como é que é a academia americana, você já sabe, né, como chegar no topo mesmo, ou até mesmo pós-doc, né, ou até mesmo você fazer um PhD. Ou a gente tem uma mentorada, esqueci o nome dela. Ah, esqueci. Um mentorado, na verdade. Ele tá fazendo PhD numa universidade, que não é a mais top e renomada da área dele, e foi fazer um estágio de verão, fazendo matéria numa universidade de Nova York, lá que era super top. É óbvio que você tá nos melhores do mundo, que você tá indo fazer o PhD já na top da sua área, top mundial, destaque mundial na sua área. Mas essa reflexão para quem não, talvez não vai ter o currículo para entrar lá de primeira. Você entrou de primeira, você É, tinha. e Você tinha. eu respondo muito caixinha no Instagram, né? E eu recebo muita pergunta de gente que acha que as pesquisas boas estão só nas grandes universidades. E é um Tá estigma importante. que a gente tem aí no Brasil, né? Que só dá para fazer pesquisa de nível de impacto mundial se eu tiver em Harvard. Eu só Aham. consigo fazer pesquisa grande se eu tiver em Stanford. E não, é você, a sua área, o que é forte está numa universidade desse tamanhico. Que é o que no meu Exato. caso, por exemplo, né? Uma universidade Uhum. forte na minha área é a Texas State, que tem 30 mil alunos. Então, Então, é um assim, estigma bem grande. então você já quebrou mais um paradigma aí que não é só universidades super reconhecidas que vão ter. Na minha área, por exemplo, que é entomologia, fitopatologia, o melhor departamento, pelo menos até alguns anos atrás, era em Ohio. Era o melhor do país, era em Ohio. Quem E sabe onde é ninguém sabe Ohio? onde fica o Quem raio, né? nem sabe, nem os americanos sabem Ohio. E na minha área, Ohio, acho que era em fitopatologia, era o top 1 departamento dos Estados Unidos de fitopatologia.
E outra dúvida que também muita gente me pergunta, né, agora que o pessoal tá sabendo se eu tô fazendo uma transferência ou se eu tô começando de novo. Isso, Isso é excelente. legal de falar. Eu não é nenhum nem outro. Eu não tô Uhum. começando do zero e eu não tô transferindo. Eu vou começar do zero, mas eu posso transferir créditos. Isso. Entendeu? Eu tenho a opção, se eu quiser, de transferir créditos que eu fiz aqui lá na Texas State. Mas eu não preciso fazer Aham. isso agora, eu posso pensar. Porque, por exemplo, eu fiz uma matéria aqui de seminário. Eu posso não fazer essa matéria de seminário na Texas State. Mas Legal. será que eu não quero fazer a matéria de seminário na Texas State? Porque uma matéria de seminário é onde você vai É. ter contato com professores, com a tua turma, com o teu com- cohort. Então, assim, Uhum. será mesmo que eu quero esquipar esses créditos, deixar eles para lá? Então, talvez eu não transfira muitos créditos, eu transfira só alguns de matérias que eu realmente acho que eu não vou precisar fazer de novo. Então, nesse sentido, é uma transferência, né? Mas lá eu chego como aluna de primeiro ano. Eu saio daqui como aluna de primeiro ano e entro lá como Vai aluna, como aluno aluna de de primeiro primeiro. ano. Então, eu começando do zero, mas com possíveis transferências, se eu Se quiser. você quiser. O diretor deixou muito aberto assim para mim, porque nesse momento eu não tenho um orientador, orientadora. A Texas State funciona assim. Eu vou ter orientador, orientadora só lá no Candidacy Exam. Então é lá no segundo, terceiro ano que vai definir orientadora, como eles trabalham. Então eu converso mais com o diretor do departamento. E ele me deixou super livre. Ele falou: "Pega a matéria, se você achar que não vai ser bom para você, que você já fez, você pede para mim, eu te Você ponho em pede pra outra dropar. e você pega a crédito da Ohio State para essa. Então ele me deu total liberdade de me inscrever nas matérias que eu quero e se eu perceber que Aham. não vai funcionar, eu só esquipo, vou para outra e transfiro os créditos da USU. Aham. Então, eles estão fazendo tudo para que seja bem tranquilo para você, essa, Sim, muito, muito. essa chegada lá na Texas. Marina, sim, muito obrigada. Agora entendemos, né? Acho que precisa realmente de uma coisa mais longa para a gente entender essa sua Sim. mudança. Tomamos o nosso café, o meu café acabou. O seu Meu ainda tá Deus. aí. Meu Deus. Mil Você não cafés. gosta do gelado? Gosto, mas eu Ah, tomo em 5 minutos, assim, né? A gente tá aqui meia hora, eu não tomo essa manhã. Mas assim, Marina, muito obrigada por me falar eu que aqui. agradeço. Tenho certeza que o pessoal vai gostar. E a Marina tá sempre respondendo pergunta lá no Instagram. Qual que é o seu Instagram, Marina? É maferreira.prof. Ferreira.prof. Marina tá sempre lá respondendo as caixinhas, muito solícita. Eu conversei com uma aluna nossa semana passada, essas semanas. Ela é da física, né? Então ela tem um perfil muito parecido com o seu, que é da matemática. E ela falando assim, ai, nossa, eu sempre converso com a Marina, e depois que eu passei, eu virei testemunha do PhD também, porque, meu Deus, como é maravilhoso ter passado no PhD, vai mudar minha vida, porque quando que eu, formada em física, ia ter uma oportunidade de carreira aqui no Brasil? No Brasil, você é Mas você formada em sabe que física. ontem eu dei um workshop para os meus ex-alunos do SESI, né? Que eu continuo fazendo essas coisas que eu gosto. Não adianta, eu cavo um tempinho na minha agenda para ajudar meus Pra alunos lá no ajudar. Brasil. E aí eu tinha três professores na sala de aula, acompanhando, né, as aulas que estavam lá. Dois dos professores já entraram em contato Já, comigo. Pelo tá. amor de Deus, eu nunca tinha ouvido falar disso, eu não sabia que era possível. Uma psicóloga e a outra professora de inglês. Então, as duas já vão participar do evento semana que vem, entendeu? Já. Já vão realmente buscar uma mudança de vida, né? É. A gente é Realmente. testemunha do PhD mesmo, que a gente vai passando. A gente vai passando, porque é muita mudança de vida. É muito legal. Olha, você está vivendo 3 vidas em um ano olha esse ano que você passou aí. Você Muitas vidas. Estou viveu tendo mais vida que muita, um gato. você está vivendo muitas vidas nesse um ano. Mas eu É, tô amando, porque eu sou uma pessoa que viveu muitas vidas. Eu lembro do meu Não, PhD Cast, tem eu o fazia cinco podcast, tem o coisas ao mesmo PhD tempo. Cast da Marina. Ela viveu, tipo assim, você cansa, porque ela viveu tanta coisa. Você fala, quantos anos a Marina tem, gente? Porque olha o tanto de coisa que ela já fez, não Minhas dá, amigas me assim. zoam que eu tenho um currículo de 60 anos. Tem, Eu já fiz tanta você. coisa. Então, assim, pra mim, eu tô amando, né? Que pra mim, quando tá Incrível. tudo muito parado, eu falo, Deixa eu caçar um negócio pra mim fazer. deixa eu caçar um Deixa eu probleminha aqui caçar pra um eu problema. resolver, Deixa eu caçar um problema né? pra resolver um Tá, negócio pra me fazer pra tá, minha tá muito vida aqui. tranquilo, tá muito Minha tranquilo. vida não tá muito tranquila. Eu vou caçar um negócio, minha vida vai ficar mais atribulada. Deixa eu É, ver onde eu vou caçar esse negócio. tipo isso. Ai, mas Marina, adorei falar com você, adorei tomar o nosso cafezinho juntas. E a gente vai se Tá, falando. Muito sucesso pra você na sua jornada no Texas. E agora você tá pertinho de mim, pode me visitar. tá bom, vocês também, quando vier. Mas é que aí vocês vão fazer o tour, né, por universidades maiores, mas é tão Ah, bonitinha, Texas State, você ia adorar. vou mandar o Lucas aí pra filmar Texas Day. É, Beijo, Marina. beijo. Até a próxima. Obrigada, amor. Tchau, Tchau, tchau. tchau.